Com bom ar, boa noite. Meus amigos, o assunto de hoje é coisa que a gente já viu, vocês já têm alguma informação, a gente vai aprofundar um pouquinho mais, mas eu pediria que vocês prestassem muita atenção e, se possível, revejam depois, porque esses conceitos serão fundamentais, como eu já disse, principalmente para a gente ver algumas noções de metafísica e de teodiceia. Se eles não forem bem assimilados, fica fácil você receber críticas quando você for apresentar alguns argumentos. E se vocês realmente entenderam bem, vocês poderão argumentar com tranquilidade, sem se perderem. Então, dando sequência ao estudo da vida intelectual, nós continuaremos a acrescentar algumas nuances. E hoje as nuances serão sobre a ideia, que nós já vimos bastante lá atrás. Dá a impressão até que não tem mais o que ser visto, né? Mas vamos confirmar se isso é verdade. Então, de início, vamos falar sobre a abstração. A ideia geral resulta de uma operação que se chama abstração. Já falei isso com vocês lá atrás. Em geral, abstrair é considerar à parte, num todo complexo, os elementos que o compõem. É esta operação que designamos em metodologia pelo nome de análise. Nós já colocamos lá atrás, análise, como é que funciona, os tipos. Enquanto operação que produz a ideia geral, a abstração é o ato pelo qual a inteligência pensa um objeto, deixando de lado os seus caracteres singulares. Assim resultam de uma abstração as ideias de virtude, de bem, de triângulo, de mesa, de homem, que excluem a consideração de todos os caracteres pelos quais a virtude é tal virtude, no caso da humildade, caridade, o bem é tal bem, esta água para quem tem sede, o triângulo, tal triângulo, este triângulo isósceles desenhado numa mesa, e por aí vai. E aí vamos falar um pouquinho sobre a generalização. A ideia abstrata pode ser imediatamente pensada como aplicável a todos os objetos da mesma espécie. Então, a ideia de triângulo convém a todos os triângulos, isósceles, escalenos. A ideia de homem a todos os homens, pretos, brancos, vermelhos, amarelos, listrados. Ao Alex, ao Tiago. Ela é, então, ao mesmo tempo que abstrata e, enquanto abstrata, geral. Damos muitas vezes, deste ponto de vista, o nome de conceito. É claro, gente, que a abstração pode ser mais ou menos geral. Então, a ideia de mesa redonda, por exemplo, é menos geral do que a de mesa. O conceito de suporte é mais geral que o de mesa. A mesa é uma espécie do gênero suporte. A ideia de homem é menos geral que a de ser vivo. Podemos, assim, elevarmos pouco a pouco a uma abstração cada vez mais completa que nos conduz à ideia mais universal de todas. Qual é a ideia mais universal de todas? É a ideia do ser, ou ideia do que é, ou existe, de alguma forma, de qualquer forma que seja. Então, presta atenção aqui uma coisa interessantíssima. Nós estamos presos numa série de coisas, mas nós temos uma certa liberdade para sairmos fora
do espaço e do tempo. Então, a abstração, ou o pensamento abstrato, nos permite sair do tempo e do espaço. Eis porque eu falei que o pensamento era algo fantástico. Ele nos permite refletir sobre coisas que estão fora do espaço e tempo. Ou seja, coisas que não estão presentes nem no espaço e nem no momento atual. Nós podemos pensar sobre coisas há 5.000 anos atrás, há 10.000 anos adiante, fora do espaço e do tempo. É muito interessante isso. E aí temos que falar dos dois tipos de abstração. Nós temos a abstração total e a abstração formal. A abstração total é chamada também de extensiva. Consiste em considerar o gênero separado da espécie ou a espécie separada do indivíduo. Por exemplo, o animal separado do homem ou de qualquer outra espécie de animal. O homem separado aí de Alex, de Tiago, de Valfrido. E a abstração formal ou intensiva consiste em considerar a essência ou a forma, por exemplo, a humanidade, a brancura, separadas dos sujeitos em que existem, ou a justiça separada dos atos de justiça. E aí é o interessante, a abstração formal compreende, por sua vez, vários níveis ou graus. Então, olha como é que a gente vai penetrando. Uma coisinha nos leva a outra, que nos leva a outra, que nos leva a outra. Quais são os graus de abstração? Já falamos sobre isso, mas vamos recordar que Aristóteles distinguiu 3 graus progressivos de abstração formal, que dão 3 níveis de inteligibilidade crescente. Então, de fato, no objeto material, a inteligência pode abstrair de início as qualidades sensíveis, considerando-as separadas de suas notas singulares. É o grau de abstração próprio à ciência da natureza, que tem por objeto, por exemplo, o calor, o peso, a força, a velocidade, a vida e outras coisas mais. Depois, a quantidade como tal, sendo considerada independentemente das qualidades sensíveis que nela influem. Então, é o grau de abstração próprio a várias ciências, mas uma das mais comuns é a matemática, que tem por objeto os números e as figuras. Então, lembre-se que nós falamos ainda ontem sobre os números. E, enfim, o próprio ser, considerado independentemente de qualquer matéria, unicamente como ser. Este terceiro grau de abstração é o grau próprio à metafísica. Conclui-se, então, que os conceitos são cada vez menos determinados à medida que nos elevamos na abstração. Então, a ideia de ser é a menos determinada de todas, uma vez que ela convém a tudo que é ou pode ser. E aí a pergunta, e qual é a realidade mais determinada? Então, inversamente, o indivíduo, o Tiago, este cachorro, esta mesa, esta é a realidade mais determinada. Então, recordando, a ideia de ser é a menos determinada de todas e o indivíduo é a realidade mais determinada. A ideia de ser, agora nós temos que chegar a um ponto bastante importante, que é bom frisar, que são os primeiros princípios.
A ideia de ser, que resulta da primeira visão da inteligência sobre as coisas, ela nos dá imediatamente origem a juízos que se chamam primeiros princípios, que só fazem as primeiras leis do ser intuitivamente apreendidas no ser. São estes: o princípio de identidade, o que é, ou ainda, o ser é idêntico a si mesmo. Princípio de contradição, a mesma coisa não pode, ao mesmo tempo e na mesma circunstância, ser e não ser. Temos que citar, entre as noções que nos dá intuitivamente, ainda que meio que confusamente, o primeiro contato do espírito com as coisas, as noções de causa, ou aquilo que produz alguma coisa, de substância, ou aquilo que subsiste na transformação, e de fim, ou aquilo porque uma coisa é feita. Então, como a ideia de ser, essas noções dão origem a princípios universais, princípios de causalidade, de substância e de finalidade. A questão do valor dessas noções, desses princípios, a gente vai ver daqui a pouco, futuramente, na crítica do conhecimento. E aí temos o problema dos universais. Este problema é um problema crítico e convém falar dele aqui um pouco. O que valem as ideias gerais ou universais? O que gera essa questão é que nada parece corresponder aos universais no real, onde não existe mesa em geral, mas somente tais mesas determinadas. Nem homem em geral, mas apenas tais homens singulares. E aí nós temos algumas doutrinas. Então, os nominalistas, asseguram que os universais não existem nem no real e nem no espírito, e que são puros nomes, que nós chamamos de nômina. Então aqui vocês vão recordar, claro, do filme O Nome da Rosa. Vai trabalhar muito bem essa questão do nominalismo. Esta opinião, pessoal, ela vai contra a evidência, que nós já vimos atrás, uma vez que pensamos realmente alguma coisa através de ideias gerais. E outros, que não os nominalistas, no caso os conceitualistas, ou o conceptualismo, concebem que a ideia geral corresponde certamente a uma realidade no espírito, mas não fora do espírito. É a esta operação que Aristóteles chamava de indução. E nós temos o realismo moderado. A opinião conceptualista não pode ser admitida em sua forma absoluta, porque vemos claramente que aos universais corresponde alguma coisa no real. Há no real alguma coisa que corresponde à ideia de homem, de virtude, de bem, por aí vai. Apenas esta qualquer coisa que corresponde à ideia geral não existe no real da mesma maneira que no espírito. Isto é, sob forma universal, como acreditaram falsamente os realistas ou reais, mas sob forma singular e individual. É por isso que se diz que os universais são abstraídos dos singulares. Esta última opinião é muitas vezes designada sob o nome de realismo moderado.
Como nós revimos vários conceitos, a gente para por aqui para fazer uma revisão depois e fixar bem, porque esses conceitos são de extrema importância para nossas próximas conclusões. Por que o filme chama O Nome da Rosa? Eu nunca parei para pensar sobre isso. Nossa, se eu te contar esse filme, você vai ter a impressão que não assistiu ele. Não é, Thiago? Calma, você começou a contar uma coisa um dia do filme e parece que eu perdi o começo do filme. Aquilo lá que você contou, eu não lembro de ter visto. Você não lembra? Então, exatamente, né? Eu descobri uma forma de contar o filme O Nome da Rosa, que você me escuta contar quase até o final e fala, cara, não assisti esse filme, não é possível, o cara tá falando, é muito bacana. E aí no finalzinho você fala, nossa, mesmo, agora eu entendi o que está acontecendo. Pergunta para o Thiago é testemunha disso. Já contei esse filme para algumas pessoas. Ele é interessantíssimo, né? Muito bom. Inclusive aquele livro lá, que dizem que foi perdido, que não existe cópia, eu tenho ele aqui. É o livro que faz as pessoas sorrirem, né? Então ali é interessante que o nominalismo, inclusive, ocorre isso. É todo um filme baseado em Aristóteles, né? Na lógica aristotélica, é muito bacana, realmente. Depois a gente pode conversar sobre ele na academia, se vocês quiserem. Mas não sei se vocês perceberam que hoje nós estamos falando sobre o pensamento, sobre a ideia, a abstração. Tudo está fechando, juntando uma coisa com a outra. Porque na hora que a gente for trabalhar metafísica, teodiceia, é o que eu falei, as pessoas vão falar para você, pô, tu tá viajando. E você vai ter argumento. Então, sempre lembrando que nós partimos do singular para chegar no universal. Então, a gente nunca tira o pé do chão, não. Então, é interessante, por exemplo, você vai conversar com alguém sobre... O Alex deve ter passado por isso. Vai conversar sobre espiritismo. O cara fala, mas como fundamentado em que você fala isso? Aí você apresenta 1000 provas, o cara, não, mas sei lá, isso é técnico, isso faz. Não é mais ou menos assim? O cara da teologia também, ele vem falar contigo que você falar disso, você está viajando. E realmente, eu tenho visto aqui uns teólogos se manifestando por causa da novela agora, realmente, eles é até interessante para vocês depois olharem alguns, se assimilaram bem os conceitos, aí você fala, poxa, o cara tem boa intenção, mas ele está pecando por isso e isso. O raciocínio dele é inadequado por isso e isso. Isso é muito legal, a gente tem como localizar rapidinho o que está errado. E você percebe que às vezes é moral, aquela pessoa sabe que está errado e está mentindo, e às vezes pela argumentação dela você percebe que ela realmente acredita naquilo, ela não percebeu que ela está no embolate, né? Então é muito bacana. Bom, algum comentário sobre o treinamento nossos estudos de hoje? Tranquilo? Meus amigos, muito feliz com a participação de vocês, desejo a vocês um bom descanso, uma vida longa e próspera, paciência e perseverança. Os. Bom descanso a todos. Até amanhã. Até mais. Boa noite. noite. Boa noite.